Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que tudo o que fizerdes, dai glória a Deus, assim como nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Assim como Ele nos ensina que Ele veio trazer paz para aqueles que Ele o chama e perseveram. A paz que excede todo o entendimento, quando está com mente e coração guardados em Cristo. Ele nos ensina a sempre perseverar, porque o dever de todo ser que respira consiste em temer, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o temor, que é o princípio da sabedoria. E a forma correta de dar glória a Deus nos últimos tempos é permitindo a habitação do seu Espírito, aonde o seu Espírito está sempre. Quando nós somos um culto racional, um culto de ação de graças, são aqueles que dão permissão para o Espírito de Cristo, do qual Deus Altíssimo nos enviou em nome de Jesus o seu Espírito. E o seu Espírito pronto, experimentado, nos concede a louvar a Deus, tanto em palavras como em ações, em atitudes. E chega às narinas do Senhor com um aroma agradável. Aqueles que, tanto em palavras como em atitudes, estão sempre a dar um bom testemunho. Segundo a história, ele nos ensina que não precisa mais de tempo, de geração em geração não há novidade. Sempre estão muitos a produzir um testemunho falso por rejeitar o Espírito, que é a verdade. Porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus é a verdade. O Espírito de Cristo é aquele que nos conduz na verdade a produzir um testemunho verdadeiro. Ele dizia àqueles que ele estavam: aceita o vosso testemunho, porque como o seu testemunho dos homens que ele estava era mentiroso, é através do testemunho da mentira que ele julga os mentirosos, que não herdarão o reino dos céus. Mas todavia ele dizia: ainda que falo de mim, porque ele estava sempre a falar e revelar ao Deus Altíssimo, mas ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele é aquele que se igualou ao Pai, o Senhor do sábado. Através dele alcançaremos o Shabat, o repouso do Senhor, quando descansarmos das obras. Porque aqui, enquanto estivermos, estamos sempre a combater um bom combate, segundo a fé opera em nós. Obras que mantêm a nossa fé. A fé é inabalável, da qual a palavra diz que não jamais serão envergonhados. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Somos fartos do pão da vida dia após dia, o maná do alto, que nos alimenta. E quando se alcança uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, se alcança o discernimento e o dom de justiça, para julgar com justiça, com equidade, imparcialidade, e exercer o direito àquele que tudo opera e executa. Aquele que é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, o onipresente, aquele que
está presente em todo lugar, assim como aquele que é o Todo-Poderoso. O Pai lhe concedeu poder e autoridade para julgar. Ele está de pé no centro do trono, aonde a terra é o escabelo dos seus pés, como quem pisa uva nos lagares, porque aqueles que se opõem à sua verdade, aqueles que amam o prêmio da injustiça, que trocam o único fundamento que é a verdade, o evangelho, para colocar outro fundamento, troca a justiça de Deus pela injustiça dos homens, troca a verdade pela mentira e não há libertação. Estão escravos da mentira, e o salário do pecador do pecado, aqueles que estão na mentira, é a morte. Mas ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Aquele que dirá a um pequeno rebanho, vinde benditos do meu Pai, aqueles que a alma não enfrentará a segunda morte. Mas assim como ele preparou um lugar para aqueles que nele depositam a confiança, a palavra diz que também para aqueles que o rejeitam, que são aqueles que a sua alma morrerá, e ali haverá choro e ranger de dentes, aonde o fogo não se apaga, porque assim como ele disse, todo aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai e dos anjos. Os anjos são ceifeiros. Por isso, arrependei-vos. Mas é certo que nem todos iriam compreender esta palavra para que receba o seu galardão, tanto nesta vida como o castigo por rejeitar. A palavra diz que alguns ressuscitarão para a honra, a glória e a imortalidade, que ele é riquíssimo, e outros para a vergonha, por rejeitar aquele que podia o justificar, assim nos diz o Senhor.